Quais foram os temas, estratégias e classes que se destacaram na indústria de fundos em 2024? O que esperar para 2025? No Espelho da Questão de hoje, eu quero te falar sobre 5 tendências que você, investidor, deve ficar de olho na indústria de fundos em 2025. A indústria de fundos brasileira atingiu em 2024 o patrimônio líquido de 9 trilhões de reais. Estamos falando de uma indústria que tem mais de 1.000 gestoras de recursos vinculadas. E essa indústria segue em constante transformação, impulsionada por mudanças regulatórias, evolução do perfil dos investidores e tudo isso em um cenário de alta volatilidade no mercado. Volatilidade essa que exige resiliência, inovação e capacidade de adaptação. Em 2024, vimos o fortalecimento dos fundos de renda fixa, que foram os líderes de captação, com a entrada de 242 bilhões de reais no ano, revertendo assim o saldo negativo de 2023. Em segundo lugar, FDICs. Está aí a tendência número 1 para 2025, os fundos de investimentos em direitos creditórios. Os FDICs ganharam relevância em 2024, impulsionados pela modernização regulatória, com a 175, que ampliou o acesso de investidores do varejo a esse tipo de investimento. A flexibilidade para estruturar operações de diferentes níveis de risco e retorno torna os FDICs um veículo promissor para 2025, especialmente em um ambiente que demanda um crédito mais sofisticado. Além dos FDICs, é importante seguir acompanhando a agenda regulatória, com destaque para um dos pontos já discutidos e muito aguardado pelo mercado, que é a tendência número 2, a possibilidade dos FIPs, Fundos de Investimentos em Participações, para investidores em geral. No último 23 de dezembro, a CVM publicou uma consulta pública sobre os FIPs, visando modernizar as regras e, em especial, flexibilizar tal instrumento para o público em geral. Avançando, vamos continuar falando sobre renda fixa com a tendência de número 3, que é o alongamento de liquidez nos fundos de crédito. Com a manutenção da Selic em patamares elevados, os fundos de crédito privado tendem a seguir apresentando um retorno nominal relevante. Porém, na medida que a performance desses fundos, dos mais líquidos, de crédito high grade em especial, se encontre abaixo do CDI por causa da abertura dos spreads, é natural a busca pela diversificação dentro do crédito privado. Por isso, seguimos reforçando a importância de buscar fundos com prazo de liquidez mais alongado. Esses fundos apresentam maior resiliência, retornos de longo prazo também mais elevados e maior conforto para o investidor em cenários de incertezas. E por falar em incertezas, hora de falar sobre os multimercados. A classe tem enfrentado desafios significativos e em 2024 apresentou resgates expressivos relacionados à performance desses fundos nos últimos anos, mas também o fluxo foi muito relacionado à baixa atratividade para os ativos de risco em um cenário que foi acelerado por mudanças na tributação dos fundos exclusivos, já que a realocação dessas estratégias ocorreu principalmente na renda fixa. Olhando para frente, temos a tendência número 4. Fundos multimercados incentivados. Que história é essa? Eu posso detalhar melhor em um Aprenda a Investir sobre o tema. Mas, em resumo, estamos vendo o lançamento de estratégias que investem majoritariamente em debêntures incentivadas, mas que utilizam 15% do patrimônio para alocação em operações com derivativos. Em alguns casos, replicando o book de juros, replicando toda a estratégia macro da gestora. Aqui estamos falando de gestoras que têm o braço multimercado bem desenvolvido e que entram em associação com o time de crédito. E esses 15% pode agregar bastante em risco. Mas temos visto estratégias mais conservadoras, muito na linha de elevar os retornos no longo prazo e aproveitar a isenção de imposto de renda. São novas estruturas alinhadas à evolução da indústria de fundos e que devem seguir crescendo em um cenário como o atual. E por último, e longe de deixar de ser importante, a tendência número 5, internacionalização. O grande destaque de performance em 2024 ficou para os fundos internacionais, e o interesse por esses ativos cresceu, mas ainda é tímido devido à volatilidade cambial e à hesitação do investidor em dolarizar parte do seu patrimônio. Nesse contexto, os fundos globais, sejam os FIDRs ou mutual funds, oferecem diversificação essencial em um cenário de incertezas. A maior flexibilidade para os investidores acessarem os fundos internacionais deve acelerar esse movimento. Aquela frase que eu já falei por aqui: o investidor que não dolarizou sua carteira e diversificou o patrimônio está deixando passar oportunidades únicas de retorno no longo prazo. Então, importante ficar de olho nessa tendência. Bem, a indústria de fundos atravessou um dos períodos mais desafiadores da história recente do mercado de capitais e respondeu com resiliência, inovação e adaptação. Do fortalecimento dos fundos de renda fixa para a ascensão dos fundos ilíquidos, novos caminhos de democratização estão sendo explorados, refletindo a transformação e evolução dessa indústria. O anuário da indústria de fundos você confere no link que acompanha esse vídeo. Daqui,
Seguimos reforçando a importância de investir com suporte, gestão ativa e muita seletividade em um momento como o atual. Se inscreva no canal da XP para seguir recebendo nossos conteúdos. Até a próxima!